Bom dia, mais uma vez, meus amigos, minhas amigas. Estou aqui para falar com vocês sobre um assunto muito interessante que eu já queria há algum tempo estar falando. É sobre o jejum, uma prática não só na religião cristã, mas em várias religiões, inclusive em religiões politeístas. Temos muita prática do jejum. Primeiramente, tenho que lembrá-los do Convento Cristo Redentor na pessoa do grande Frei Jorge, que precisa de doações. Hoje é dia de sopão. Hoje o Frei Jorge e sua equipe estão fazendo um sopão comunitário para as pessoas do convento e da comunidade, moradores de rua, pessoas que vivem com fome, com frio. E hoje, felizmente, com muita graça, com muito amor, ele já me mandou a mensagem que hoje teremos sopão para aplacar um pouco a fome e o frio dessas pessoas. Portanto, é importante as doações. É com as doações que essas bênçãos têm sido adquiridas junto ao comércio, e possibilitando assim que essas pessoas tenham um pouquinho de conforto em suas vidas, dormindo sem sentir fome. Geralmente é feito à noite, tá? Pessoal, ontem eu recebi um questionamento, vou aproveitar antes de falar do jejum para falar sobre isso aqui, porque eu sou um professor de magia cristã, na qual fortemente temos a intercessão dos santos. E a pessoa me perguntou: poxa, mas você está gravando todo dia vídeo sobre os santos. Você vai mostrar todo o curso gratuitamente no YouTube? Porque aí não vai valer a pena fazer o curso. Não é bem assim, pessoal. Os santos, eu tenho mostrado sobre a vida, falando sobre a qualidade, falando sobre a vibração dos santos, falando sobre aquilo que devemos seguir positivamente na vida deles. Estou mostrando como foram como pessoas, com a mensagem, com o legado que deixaram para nós. No curso de magia cristã, logicamente que nós veremos esses assuntos sobre esses santos, sobre outros santos, mas veremos muito mais, porque na magia cristã nós temos a criação de selos, nós temos a criação de sigilos, nós temos práticas diversas, nós temos a montagem de ritualística, o que oferecer, como fazer, como montar o dispositivo, como entrar em sintonia com o santo, como fazer o selo dessa sintonia. Cada santo dentro da magia tem um selo próprio, criado com uma técnica própria, e isso será visto no curso de magia cristã para os magos e bruxos que trilharem este caminho. Então não pensem que eu estou passando o curso aqui ou que eu estou sendo injusto com quem pagou. Porque aqui o meu objetivo não é dar curso. Aqui o meu objetivo é levar uma mensagem de bem, de paz e de luz para as pessoas, a exemplo da vida piedosa e dolorosa que essas pessoas santificadas, hoje espíritos de alta luz junto a Deus, tiveram. Ok, pessoal? Então vamos ao assunto de hoje: jejum. Muito se fala sobre jejum. Na Bíblia nós temos que o jejum não tem uma regra específica na Bíblia de como jejuar. Jesus deu o exemplo do jejum quando ele passou 40 dias no deserto, o que gerou hoje a prática da quaresma para nós, tá? Mas o jejum, eu já vi gente falando: no jejum você não come nada, só bebe água. Outros falam: no jejum é de comida, você come pão e bebe água. Outros falam, principalmente isso acontece muito na época da quaresma: eu vou fazer jejum de cerveja, vou fazer jejum de carne, durante os 40 dias eu não como. Gente, isso não é jejum, tá?
Eu posso estar sendo um pouco incisivo, um pouco metódico, mas isso não é jejum. Isso se chama abstinência, que é diferente. Por exemplo, hoje, sexta-feira, os religiosos, eu, apesar de não ser consagrado, sigo essa disciplina, nos abstemos de carne, tá? Vários religiosos se abstêm de carne vermelha, de carne bovina, de carne suína. Eu me abstenho de todo tipo de carne. Hoje eu tenho uma refeição vegetariana. Eu tomo leite hoje, eu como ovos, mas peixe, boi, frango, porco, não. Isso não é jejum. Isso é abstenção. Isso é abstinência. Tá? O que é diferente. O jejum é a abstenção completa e total de qualquer tipo de bebida, alimento ou atividade sexual, seja em casal, seja individual, durante todo o período do dia. Ou seja, do nascer do sol ao anoitecer. Esse é o jejum. É o jejum praticado no Ramadã pelos muçulmanos. E em outras épocas do ano que eles têm períodos de jejum menores, 2 semanas, 1 semana, enfim. Mas esse é o verdadeiro jejum. É a não ingestão completa de nenhum líquido, de nenhuma comida e de nenhuma atividade sexual. Eu, inclusive, incluo no meu jejum, que eu faço todas as quartas-feiras, fora do período de quaresma, coisas que eu gosto muito, como assistir filmes, como jogos eletrônicos, como músicas. Eu ouço durante o jejum apenas canto gregoriano, mas isso são coisas minhas e são coisas que eu ofereço a mais. Mas o jejum padrão é total ausência de comida, total ausência de líquidos, total ausência de sexo. Ah, bruxo, mas eu tomo um antibiótico, mas eu tomo um remédio, que eu preciso de seguir certos horários. Bom, se você puder, se esse período desse remédio for de 12 horas, excelente. Toma uma antes de começar o jejum, toma o outro na quebra do jejum, 12 horas. Ah, mas é de 6 em 6 horas, é de 8 em 8 horas. Então não faço jejum. Então não faço jejum. Entendeu? Ah, se é no período de quaresma que eu quero fazer os 40 dias de jejum, mas eu adoeci, eu estou precisando tomar um remédio. Quantos dias você vai tomar esse remédio? 5 dias? Depois do período de quaresma, você interrompe o jejum durante esses 5 dias. Depois do período de quaresma, você paga esses 5 dias. Assim que é feito. Tá? Assim que é feito. E os muçulmanos são muito bons nisso. Eles fazem os jejuns com muita rigidez e tudo o que é bom a gente deve aprender e deve levar para a nossa vida. E é dessa forma que eles fazem. Então esse é o verdadeiro jejum. Tá? Se você precisa, por questões de saúde, tomar os remédios, tome os remédios. Ah, bruxo, mas eu tomo remédios vitaliciamente, como tem gente, como meu pai, por exemplo, que toma anticoagulante por causa de trombose. Eu não sei se ele toma 1 por dia, eu acho que é 1 por dia. Tome antes ou depois do jejum. Tem gente que não pode fazer jejum. Tem gente que não pode fazer jejum. Gente com uma diabetes muito severa não pode fazer jejum. Tem outras doenças também que são muito severas que não pode fazer jejum. Ah, Orc, mas só que eu não vou poder então fazer a prática? Pode fazer a prática sim. Substitua o seu jejum por um tempo de orações. Por um tempo de orações.
Se você não tem o hábito de fazer fazer orações em horas certinhas e tal, substitua esse jejum por orações. Por exemplo, durante o tempo que você deveria estar fazendo jejum, a cada 3 horas você reza um terço. Vamos supor que o jejum do nascer do sol ao pôr do sol dá 12 horas. A cada 3 horas você reza um terço. Tá? E independente do tempo, antes de quebrar o jejum, você reza um terço inteiro. E ofereça essas orações em substituição ao jejum que deveria ser feito por motivo de saúde, por isso, por aquilo outro. Se você precisa, por exemplo, na quaresma, interromper o jejum por causa de doença, pode usar esse método também. Tá? Ao invés de pagar depois, você pode pagar com as orações de 3 em 3 horas, tá? No máximo, não mais do que isso. Se quiser fazer de 2 em 2, excelente também. Eu faria de 2 em 2 horas. Você reza um terço, o terço que você preferir, mariano, o beneditino, o de Santo Expedito, tanto faz. O de santo da sua devoção. Mas aí você substitui. Esse período do jejum é um período que você vai estar em oração de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. É um período de contemplação. É um período de oração. Coma o que você precisa de comer moderadamente. Evita bebida alcoólica nesse dia. Sem bebida alcoólica. Bebida alcoólica não é necessário, não é desculpa. Sem sexo, de nenhuma forma. Também não é desculpa, não é algo fundamental para a vida. Se você não puder fazer o jejum e vou substituir pelas orações, o sexo se mantém a proibição, bebida alcoólica, drogas, cigarro, vícios, jogos e tal, também não, tá? A única coisa que você vai fazer é se alimentar nos horários corretos, porque você precisa, tomar os seus remédios no horário correto, porque você precisa, e fazer as orações de 2 em 2 horas ou de 3 em 3 horas, ok? Eu, nesse caso, como é algo muito sério, eu faria de 2 em 2, tá? E se eu precisar, eu farei de 2 em 2. Um terço. Quem não sabe rezar o terço, já temos vídeo aqui no canal ensinando. No Instagram também já postei sobre como rezar o terço. Enfim, não tem desculpa. Se não fizer, porque não quer, tá? Aí você se acerta com Deus e pronto. Se você acredita nisso, se você não acredita, tá valendo também. Eu tô falando aqui para que seja útil para todos, tá? E mais, pessoal, esse tipo de jejum não precisa ser exclusivo das religiões. Vemos que a gente tem esse jejum no islamismo, temos esse tipo de jejum, deveria ser feito pelos cristãos, mas não é. E eu, se depender de mim, vou popularizar essa mensagem, essa técnica para que chegue ao máximo de cristãos possível, para que eles passem a fazer da forma correta. É feito dessa forma também por alguns judeus e também em outras culturas, em culturas de magia, em culturas politeístas, temos a figura do jejum, que também é feito dessa forma, tá? Às vezes, os ditos, né, entre aspas, eu não gosto dessa palavra, mas ditos pagãos, são mais rígidos com algumas questões que os próprios religiosos, tá? Atenção nisso. Então, pessoal, vamos à prática do jejum com moderação, cuidando da saúde, respeitando limites. Ninguém aqui quer que você comprometa a sua saúde por uma prática. É uma coisa saudável, é que para gerar o bem, é para louvar a Deus, é para mostrar o seu comprometimento com Deus, pela expiação de pecados, é para mostrar a sua fé, não é
para causar malefício. E detalhe, durante o jejum, se você ficar, eu tô com fome, eu tô sofrendo, essa hora não chega, perde a validade, viu? Perde a validade. Não, bruxo, mas eu tenho que sofrer e ficar calado? Tem, é isso mesmo. É sofrer e ficar calado. Se você reclamar, perde a validade. Não reclame. Se a barriga roncou, se você teve fome, meu Deus Todo-Poderoso, ajudai-me a suportar a fome e dignai-vos a prestar-lhe este sacrifício. Faça orações. Faça orações. Se está muito ruim, vai distrair a cabeça. Aqui, ó. Reza o terço. Vai distrair a cabeça. Concentre-se nas orações. Reze com fervor que a hora passa. Bruxo, é permitido dormir durante o jejum? É permitido dormir, mas cuidado. Se você levanta com o sol, começa o jejum, deita de novo na sua cama e vai acordar só à noite, também perde a validade. Por quê? Porque você precisa sentir aquela ação que você está fazendo. Você precisa sentir. O jejum, ele renova energias. O jejum, ele limpa o corpo. O jejum, ele aumenta a vibração. E como que você vai sentir isso se você está dormindo o tempo todo? Não vale. Se você quer, assim, por exemplo, tá mais, passou a hora do almoço, tô com muita fome, tô fraquinho, você vai ali na cama e dá uma deitadinha umas 2 horas, excelente, umas 2 horinhas, deu excelente, levanta, vai fazer alguma coisa, vai escrever, vai ler, vai fazer oração, até chegar a hora. O último jejum eu faço nas quartas-feiras. Nas quartas-feiras tem missa na matriz aqui. Então, eu começo o jejum no nascer do sol. E como é que eu faço, gente? O vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas vai ficar legal. Eu pego, antes de começar o jejum, eu faço uma pratada de arroz, feijão, ovo, coloco bastante farinha para dar uma sustância. Pego um copo de água, um copo de suco, se tiver, e como aquilo tudo logo no nascer do sol. Aí dá uma forrada boa e dá para dar uma resistência bacana. Se você não fizer isso antes de começar o jejum, você vai sofrer muito. Vai sofrer muito. Experiência própria. Eu já cheguei a fazer o Ramadã com muçulmanos, é pesado. 30 dias é pesado. Para os cristãos são 40. São 40, que é a quaresma. É pesado. E durante o ano você vai fazendo para treinar, para preparar o seu corpo para quando chegar a quaresma, você já está escolado naquilo ali. Tá? E quarta-feira tem missa na matriz aqui. Então eu começo o dia dessa forma e estendo até bastante, porque eu vou à missa e quebro o jejum com a comunhão, com a hóstia. A hóstia é a quebra do meu jejum durante as orações, depois durante a Eucaristia, que eu pego a hóstia e me ajoelho e vou fazer as orações. Aí sim, eu dedico a quebra do jejum a Deus e tal, e faço minhas orações pessoais. Dá bem mais de 12 horas? Dá bem mais de 12 horas, mas é um sacrifício a mais que eu faço por aquilo que eu acredito, pela fé que eu tenho. Beleza, pessoal? Já tinha um tempo que eu queria falar sobre jejum e não sou o dono da verdade. Esta que eu apresentei é uma regra que eu sigo, é uma prática que eu faço, é uma prática que dá resultado, é uma prática muito boa, é uma prática certa. Quem quiser está convidado a jejuar comigo. Quem não quiser, que siga as suas próprias práticas. Só não esqueça de dar o like, de dar o joinha nesse vídeo, porque esse vídeo pode chegar a pessoas que precisam dele, e a nossa intenção é levar o bem, a paz e a luz a todos que necessitarem. Um ótimo dia a todos. Mais de tarde, no final do dia, eu volto falando sobre o santo que eu escolhi para hoje. Até mais.